Olá, Helena sempre volta para mais um devocional. Hoje, ainda continuando, com Judas, versículo 8 diz assim: Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Amém. Então, assim, hoje vamos meditar somente em um versículo, porque esse versículo ele é bem profundo, fala a história de pessoas que cometeram erros no passado e que a gente precisa aprender para não cometer os mesmos erros que eles cometeram no passado. E aí começa, Deus falando sobre Caim, para que a gente não siga o caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Caim, ele foi apresentar para Deus seu sacrifício, produtos da terra, que ele era um lavrador, e o seu irmão Abel, que era um pastor de ovelhas, ofereceu seu animal em sacrifício a Deus, e Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. Caim ficou com ciúme, com inveja do seu irmão, e começou já a mudar o seu semblante, e Deus percebeu que ele não estava bem e falou com ele, alertou ele contra aquele mau sentimento, mas ele não deu ouvido à voz de Deus e foi e matou o próprio irmão. Então não vamos entrar no caminho de Caim, porque nos últimos dias tem pessoas que têm matado o seu próximo, tem matado o seu irmão, por causa de não suportar ver ele brilhar, por não suportar ver Deus recebendo o sacrifício dele. Mas Deus pode receber o sacrifício de qualquer um que queira entregar da maneira que ele gosta, um sacrifício perfeito, um sacrifício de amor. Então, muitas das vezes a gente quer só ser elogiado por Deus, mas a gente não quer pagar o preço, E a outra coisa interessante também é que ele está alertando, Judas aí, dando, instrução para o seu povo, para a sua igreja, que por causa do lucro se lançaram no erro de Balaão. Então, Balaão, ele cometeu pecado diante de Deus, porque ele foi profetizar, o rei, Balaque, pediu para ele lançar maldição no povo de Israel. E aí, quando ele foi lançar maldição, ele não conseguiu, porque não poderia amaldiçoar o povo de Deus. Então, ele foi enviado para amaldiçoar o povo de Deus e ele abençoou em vez de amaldiçoar. E o rei ficou muito irado com ele, porque estava pagando ele para poder ele fazer amaldiçoar o povo. E ele disse que não podia, amaldiçoar o povo que Deus já havia abençoado. Mas ele deu uma instrução para o rei que o povo não poderia ser amaldiçoado por ninguém, a não ser que fosse pelo próprio Deus. Se o povo fosse levado a pecar, para idolatria, para comer comidas sacrificadas, e aí fazer várias coisas que não agrada, que fere a santidade de Deus, eles automaticamente seriam destruídos. E foi isso que aconteceu. E em Apocalipse 2,14, fala assim: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das comidas sacrificadas. Então isso é muito sério, sabe? E se prostituírem, Se a gente for olhar em Números, Tá lá registrado essa passagem. E a outra coisa também que é interessante também, que Judas, ele fala sobre a rebelião de Corá. Tem uma tradução que vem Corá, é a mesma coisa. Então, a palavra Corá significa incerto. Corá foi um israelita da tribo de Levi e descendente da casa de Coate através de Issá. Ele promoveu contra a liderança de Moisés a rebelião. Corá viveu durante o tempo de peregrinação do povo de Israel rumo à terra prometida.
Então, assim, é muito sério essa situação. Então, a gente não pode querer seguir os erros de que já foi cometido no passado. Vamos olhar em Números, que é muito interessante a gente ver, Números 16, que fala sobre Corá, para a gente poder ficar bem antenados, né? Números 16, versículo 3 e 4, diz assim: E ajuntando-se contra Moisés e Arão, disseram-lhe: Já é demais, toda a comunidade é santa e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos elevais acima da Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se e com o rosto em terra. Depois falou a Coré, a todos os que estavam com ele: Amanhã de manhã o Senhor fará saber quem pertence a ele e quem é o santo a quem ele fará aproximar-se de si, aquele a quem escolher se aproximará dele. Então, assim, a gente vê também que no fundo há um sentimento de ciúme, de inveja, né? Então, esse sentimento de ciúmes, inveja, é antigo. E nos últimos dias a gente tem visto muito disso. Então, vamos pedir a Deus, né, misericórdia, para que a gente possa fazer a diferença, né? E no versículo 31 e 32, a gente vê o resultado, né? O resultado. E aconteceu que, quando ele acabou de falar todas essas palavras, a terra se abriu debaixo deles. Ela abriu a boca e os engoliu com suas famílias e com todas as pessoas que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Então, assim, esse é o caminho, né, de quem que se rebela contra a liderança de Deus aqui na terra. Então, não vamos fazer isso. Vamos aprender com Judas. Judas, ele estava na sua função de liderança, de pastor. Ele estava dando orientações práticas para o seu povo, para a sua igreja, para que nenhum vento de doutrina, nenhum falso ensinamento viesse desfazer aquilo que Deus tinha proposto no seu coração. Então, assim, vamos continuar orando e que você tenha um dia maravilhoso, um dia especial, um dia de vitória na presença de Deus. Fica com Deus. Tchau.